Boa noite. Tudo bem? Como é que tem passado? Com esses horários de verão e troca horário depois, a coisa dá uma confusão danada. Às vezes, no próprio Brasil tem esses fusos horários, um diferente do outro. Mas vamos tocando o barco. A partir da próxima semana, esse programa nós vamos gravá-lo às 8 da noite. Vamos fazer às 8 da noite. Gravar, a gente grava durante o dia, qualquer vídeo. Agora o programa em si, com a língua específica, vai nos acostumar às 20 horas. Que é um horário mais que as pessoas estão mais em casa. Eu tenho falado com algumas pessoas, eu não consigo chegar em casa às 7 horas da noite, eu chego depois das 8, tal, eu chego 8 horas. Então, os horários mais apropriados seria às 20 horas. Muito bem, meus amigos. Esse trabalho hercúleo da Universidade do Astral Superior, que nós estamos nos proposendo a divulgar, é algo realmente superior para benefício da humanidade. Nós entendemos que não precisa de templos para se dirigir aos mundos astrais superiores, para ter contato com o astral superior, com os espíritos de luz. Quando se fala astral superior, estão falando de Deus. É o conjunto máximo da inteligência cósmica. Os espíritos de luz são os executores das leis espirituais. Então, os espíritos de luz, em determinados graus hierárquicos, se organizam para fazer o trabalho de auxiliar a humanidade neste planeta e em outros planetas. Tudo é organizado de forma racional. E como nós, seres humanos terráqueos, que temos livre-arbítrio, a partir do momento que nós temos livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, tudo aquilo que está nos acontecendo agora, ou é fruto de algo de vidas passadas, ou é algo que está sendo usado de forma errada, o livre-arbítrio. E nós temos as armas à nossa disposição, que é o pensamento. O pensamento direciona todas as nossas ações. Temos a vontade, temos a força de vontade. Quando esse pensamento é educado, essa força de vontade é educada, esse livre-arbítrio é direcionado para o bem, nós vamos evoluindo espiritualmente. Quando não há esse preparo, não há esse cuidado, a pessoa se entrega ao eu, e vai, como diz, como Deus quiser, né? Deus que quer, Deus que não quer, essa coisa toda. Então, ela acredita nessas fantasias, e o que vai se fazer, né? Eu não vou ficar discutindo agora com milhares de religiões que estão implantadas no mundo, que estão aí divulgando, e a pessoa se acomoda, é aceita, né? Então, eles se igualam. Tanto o assistente que está numa igreja escutando o pastor falando suas besteiras, ou numa igreja católica, por aí, escutando o padre falando suas bobagens, tem algumas coisas que são boas, mas é água com açúcar, não adianta. O ser humano tem que sair da sombra. Tem que sair da sombra e ir para o sol. É lutar para a vida. E não ficar à espera dessa coisa que Deus quer. Deus não se mete em mais nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, portanto, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Só que até então, não havia internet, então a humanidade não poderia ter essas informações como está tendo atualmente. Desde o dia 18 de agosto que nós implantamos isso aqui através da internet, nós estamos dando informações valiosas para a sociedade humana. E ficam gravados para a eternidade. Embora o racionalismo cristão foi implantado em 1910, e vem praticando a limpeza psíquica com as irradiações, mas isso é feito na localidade onde as pessoas devem se deslocar, e tem alguns lugares que não existem essas casas racionalistas, nem vai precisar mais agora. A partir do momento que está a internet, que nós estamos com esse trabalho, não precisa se preocupar mais em conseguir dinheiro, para formar prédio, para juntar pessoas. É preciso abrir a mente. É saber que todas as pessoas podem se conectar ao astral superior a partir do momento que queiram. Porque nós ensinamos aqui, e a coisa funciona. Está funcionando. Nós imaginávamos que o nosso pensamento é tão poderoso. Se tanta coisa se faz através de sem fio, então o pensamento é muito mais poderoso que outras situações. Então ele pode muito bem o ser humano se reeducar à distância. Outro dia eu estava num shopping lá que estava verificando uma livraria, minha filha estava junto. Eu falei para ela: filha, se pegar esses livros tudo, tacar fogo, e pegar uns 2 ou 3, já se sabe, mas não precisa de tantos livros.
Se escreveram tantos livros, tantas baboseiras que o ser humano se confunde. Eu não digo que a pessoa não tem que ler mesmo, leia a Bíblia, leia outros livros, estude as obras, estude tudo. Mas se perde muito tempo. E nós não temos tempo para estar perdendo com baboseira. Nós precisamos saber quais o nosso dever nesse planeta. O que nós temos que fazer para conseguir evolução espiritual? É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de férias, meus amigos. Nós somos faltosos, precisamos aprender alguma coisa, algo mais. Precisamos resgatar dívida de vidas passadas. Mesmo que não tenha resgate de vidas passadas, mas tem que se aprender alguma coisa, não estamos de férias. Nós temos um corpo carnal que não foi emprestado transitoriamente, precisamos usá-lo de forma correta. E não podemos ficar nos preocupando sábado, domingo, feriado, e ficar vagabundando, como se diz. Teve gente que fica escutando meus vídeos, falando, mas nunca viu um negócio de espiritualidade, falar dessa forma, um linguajar totalmente diferente, de vez em quando, enfio até alguns palavrões no meio, para ver se a pessoa entende. Precisamos nos comunicar. A maneira que estava sendo feito até agora, as divulgações, dentro do próprio relacionamento cristão, você fala tudo aquela passivamente, dando conselho, aconselhando. O ser humano não está precisando de conselho, não. O ser humano precisa saber o que ele está fazendo aqui, para ele resolver como que ele vai, que decisões que ele vai tomar para fazer, para cuidar da vida dele. Não precisa estar recebendo conselho, não. Ele precisa ter conhecimento. O que ele está fazendo nesse planeta. Quais as ferramentas que ele tem. É isso que eu dou para pessoas. E às vezes, de vez em quando, enfio um palavrão no meio para ver se a pessoa entende melhor, deixar de dar uma de Miguel, de João sem braço. Porque as pessoas estão desesperadas. A pessoa não se encontra. Ontem, conversando com uma pessoa, assim, minha família não me entende, ninguém me entende, meu pai e minha mãe já faleceu, eu estou aqui perdido, não estou sabendo o que está acontecendo. É isso, meus amigos. As pessoas precisam de informações. Conselhos não precisam. Dê uma informação para a pessoa, ela decide o que tem que fazer. Ela decide se tem que ter família, se tem que casar, se não tem que casar, se tem que descasar. Isso é a conversa. Daqui a pouco nós vamos entrar no outro detalhe sobre a Igreja Católica, nós vamos falar sobre o negócio do divórcio e os gays, essa coisa toda, nós vamos falar sobre isso. Mas, meus amigos, conselhos é muito fácil dizer, olha, você faz isso, mas a pessoa não quer fazer aquilo. Ela quer fazer diferente. Ela precisa de informação. É essa informação que eu dou. Eu preciso de pessoas que se juntam a mim para divulgar essa joia dessa forma que é. Um outro palavreado, um linguajar atualizado, para você poder se direcionar ao jovem, às crianças, aos casais, enfim, em toda a sociedade. Não impor nada a ninguém. Nada de falar, não, você está errado. Ninguém está errado, ninguém está certo. É preciso dar informação. O que a pessoa está fazendo nesse planeta? Por que ela veio? Por que ela tem um corpo carnal? O que ela precisa fazer para mandar esse corpo carnal com saúde? Porque a medicina, meus amigos, medicina. Ontem nós fizemos um vídeo de onde veio a medicina, e nós definimos que, foi definido que a medicina como arte de curar é filha legítima do espiritualismo. Mas isso é fato que já está no vídeo que nós gravamos a semana passada. Nós temos mais de 24, 25 vídeos, pode assisti-los. De vez em quando tem algumas que tem umas burdoadas no meio, que até eu mesmo, quando vou assistir, eu fico, será que é eu que falei aquilo? Que parece que o negócio que não fui eu que falei. Eu não fui, sei lá, eu. Hasta super me empurra aí, eu vou soltando, não estou nem aí. Na hora que eu me envolvo nessa luz extraordinária aqui, eu vou soltando, então hasta super para aquilo que vai beneficiar a humanidade. Ele não está preocupado com muito detalhe, não. Ele está preocupado em acordar essa humanidade. Então tudo aquilo que está feito, eu acho que era bom começar a repensar e a humanidade começar a criar outros mecanismos para tudo que já está feito, tudo bagunça. Não serve nada o que está feito pela humanidade. Está tudo errado. Enquanto você ficar lutando com mentes medíocres, tentando consertar uma situação, então o negócio tem que acabar tudo e começar tudo de novo. Tá bom. Eu estava pensando que sou louco. Tá bom. Vamos lá. Então, veja que a Igreja Católica, ela foi implantada 300 anos depois de Cristo. Ela diz que é representada de Cristo. Até agora eu não vi nenhuma procuração que Cristo deu para eles. Eu não vi nenhuma procuração de Deus para eles dizendo que eles são representantes de Deus. Ninguém é representante de Deus nesse planeta. E ninguém pode ser representante de Deus.
Nós podemos ser instrumento dele. Mas para você ser instrumento dele, dos espíritos do astral superior, dos espíritos de luz, você tem que pensar na mesma sintonia que eles pensam. Você tem que se desvincular de todo o materialismo desse planeta. Claro que tem um corpo físico, precisa ser usar o corpo físico, e daí? Precisa namorar, precisa comer, precisa fazer um quanto tem filho, tem mulher, precisa coisas naturais. Agora você fazer da vida um vício permanente, sobretudo, as próprias coisas naturais, de se alimentar de forma correta, você, na própria alimentação, você cria um vício. Você se vicia. Tinha uma época lá em Roma, na época do Império Romano, existia, até hoje está lá, os vomitórios que as pessoas comiam e depois iam vomitar, para poder comer mais. Veja a loucura onde que as pessoas chegam. Você pensa que está diferente hoje? Vai nessa churrascaria, povo, os porcos, como feito por aquela carne quase crua. Primeiro que não devia nem comer carne. Eu estou comendo ainda mais um pouco de carne, mas muito, porque infelizmente a coisa mais acerto mesmo era não comer carne. Para que comer carne, matar os animais para comer carne? Deixa os bichinhos viver, pô. Isso é só a vida. Mas quantos, esse uso de uma crueldade a toda a prova contra os animais. A maneira que eles fazem nos matadouros. É um negócio, mas não dá nem para conversar sobre isso. É tão vergonhoso, é desumano, que não dá nem para conversar. É irritante. Eu esqueci de ser representante de Deus, faz parte disso. Eles abençoam até. Você está abençoado. Olha, ia falar, mas não vou falar, tá? Deixa para lá. Metido a abençoar o quê? Que poder que você tem para abençoar alguém? Ah, vai com Deus. Será que Deus quer andar comigo? Como é que tu manda alguém com Deus? Deus te deu autorização para você mandar alguém com Deus? Tá bom, mas isso aí todo mundo fala, então deixa para lá. Vai tocando. Eu não falo isso. Eu não mando ninguém com Deus, a pessoa vai se que ele quiser. Ele está com Deus, que vai. Eu estou com ele. O tempo todo. Eu não mando ninguém, vou fazer o quê? Eu mando fazer essa irradiação, fazer a limpeza psíquica para se preparar para ter a mente limpa, para realmente se conectar com os espíritos do astral superior. Os espíritos de luz, que são os executores. Então veja a Igreja Católica com os maracutaieiros, né? Você pensa que eles são diferentes da política? A Igreja Católica é o primeiro partido internacional do mundo. Através do confessionário, eles tinham as informações no passado, eles sabiam de tudo que se passava. As pessoas fanáticas chegavam lá e contavam para o padre. E na época da Inquisição, podia ser general, podia ser quem for. Ele sumia com o camarada e ia para a fogueira. Na época da Inquisição. Então vocês vejam na internet que vocês têm essas informações todas. Então, eu não estou dizendo... O Papa Francisco é um cara extraordinário, eu acho ele simpático, um homem extraordinário, alguns padres, alguns... Mas não dá, ele está dentro de um sistema que ele não consegue consertar como a coisa devia ser consertada. E vamos até ao seguinte. Eles estão fazendo um trabalho agora porque as pessoas divorciadas, os gays, os homossexuais, essa coisa toda, a igreja poder aceitá-los lá, porque quer se mostrar que eles são bonzinhos, né? Por quê? Porque está caindo, está desmoronando. E tudo que é instituição religiosa vai desmoronar. Vai levar 1000 anos, 2000 anos, 3, não me interessa, vai desmoronar. Vai virar tudo sucata. Especialmente com esse programa que eu estou fazendo, que estou dizendo que não precisa mais de templos. Isso aí vai dar fruto, está dando fruto já. Por que você precisa de tempo para ir lá rezar? Se você pode rezar em casa, não é mais gostoso você juntar a sua família, os amigos, eventualmente? Faz em casa, ué. Faz um templo na sua casa, o templo da espiritualidade. O astral superior pode contar que ele está lá. Nas igrejas, às vezes, não está, não. Mas lá na sua casa ele está, porque ele vai pelo sentimento. Então, eles precisam de gente lá. Está vendo que está desmoronando? Então, agora eles estão abrindo. Por que eles estão contra o divorciado? Porque eles pregavam uma porcaria, que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas quem Deus uniu? O quê? O padre que casava as pessoas, e ainda continua casando? Você acha que isso vai acabar? Não vai acabar por enquanto, não. Ainda vai tocar. Primeira coisa, o cara que vende tecido precisa vender o tecido para fazer o vestido de noivo. Ele vai querer se mudar isso? Não vai. A pessoa já nasce com aquela fantasia da princesa, o príncipe, a princesa, aquela coisa para casamento. A pessoa casa depois de meia hora já está traindo o marido, está fazendo o diabo, já está separado. Que eu vergonha na cara, para de palhaçada, pô. São tudo fantasia, pô.
Por uma questão de leis naturais, se casa no cartório é fim de papo, porque se vestir bem, tudo bem, faz uma festa, une a família, beleza. Agora essas fantasias da coisa, vamos parar com isso. Saiam disso, que isso é tudo doença. Então, a Igreja Católica atualmente ela está abrindo o leque para poder atrair os divorciados, os gays, os homossexuais, essa coisa toda. Que devia ter feito isso há muito tempo. No passado, nem os pretos, coitados, não conseguiam nem entrar na igreja porque eles diziam que eles não tinham almas. Porra, hoje em dia nós sabemos que até o gato, o cachorro, o cavalo, o boi, a vaca, o jumento, o urubu, o crocodilo, o jegue, todo mundo tem alma, é uma alma que está. Mas eles ainda lutam contra isso, porque eles são ignorantes, são preguiçosos e mentirosos. Eu não vou me contar a história para mim, não. Porque toda pessoa que sabe disso, porque eles são pessoas estudadas, pessoas que têm conhecimento. O padre é o cara que mais conhecimento ele tem no mundo. É o que mais estuda. E depois estuda e fica se acomodando numa situação mentirosa dessa. Eu não estou aqui falando mal, eu estou demonstrando a situação que é, meus amigos. Se você quiser ficar abraçado com o padre, com a freira, não sei o que lá, fica à vontade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou, eu passo longe. Tenho amizade com alguns aí, porque são pessoas honestas, mas a maioria não está nem aí. Eles são preguiçosos, eles não trabalham, eles vivem da ociosidade. Você acha que os espíritos do astral superior podem estar perto deles? É ação e reação. É a lei de causa e efeito que funciona. Se você tem a mente limpa, você se liga aos espíritos do astral superior. Você pensa que os espíritos de luz podem chegar perto de uma mente emporcalhada? Quando se faz a limpeza psíquica, ele usa outros espíritos de mundos opacos para fazer a limpeza inicial. E depois eles vêm e traz aquela parte vital que nós precisamos. Então, sem a limpeza psíquica, sem as irradiações, não dá para conseguir nada. Pode ter certeza, 100% de certeza. Se quiser resolver uma situação e se conectar com os mundos astrais superiores e ter assistência dos espíritos do astral superior, precisa iniciar com a limpeza psíquica e fazê-las todos os dias, de manhã e de noite, 5 minutos. Quando puder estar comigo na palestra, tudo bem. Quando não puder, faça as irradiações todos os dias, 5 minutos, não custa nada. Você faz tanta besteira o dia inteiro, não tem 5 minutos de manhã para você dispor para você mesmo, para cuidar de você, para você limpar sua mente. Quanto tempo você fica debaixo do chuveiro ou dentro de uma banheira lá, lavando o cotovelo, lavando o talho? Quanto tempo você fica lá? Você fica meia hora, 1 hora, sei lá quanto você fica. Agora você não pode ficar 5 minutos disciplinarmente sentar numa mesa de manhã e fazer as irradiações. A pessoa acha difícil. Tem que fazer isso todo dia. Você não vai todo dia no banheiro, você não come todo dia. Tem hora que dá começar a falar, mandar o cara se caçar calquinho lá no raio que o pato começa. Por isso que tem que falar besteira, porque não tem jeito. O cara faz tanta porcaria o dia inteiro. Você aconselha o camarada a fazer 5 minutos de manhã, de noite, durante o dia, trabalhar, produzir. Ele perde tanto tempo, cria tantas doenças devido à inércia do mau uso que ele faz do pensamento. O trabalho é o maior prêmio para a humanidade. Você se concentra no trabalho, o astral superior está contigo o dia inteiro. Não importa que você canse. Você cansa o físico, mas não cansa o espírito, porque o espírito não cansa nunca. Nem na hora que o corpo está dormindo, o espírito para, o espírito fica acordado. Ele vai para o seu mundo de origem, especialmente que estiver ligado à limpeza psíquica. Ele vai para o mundo espiritual, trabalha em outras dimensões. Vocês não sabem disso, né? Vocês trabalham, enquanto o corpo físico está aqui, vamos dizer, o meu corpo está dormindo, eu vou para outras dimensões, como qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode. Não existe privilegiado ou superior a ninguém, todo mundo são iguais. Pode ter conhecimento maior, porque se esforçou, então tem conhecimento maior, tem evolução maior, porque, mas o outro vai chegar nisso. Então, tem que se soltar. Tem que romper essas crenças empobrecedoras que seguram a criatura humana amarrada nesse lodossal de imundície desse planeta criada pelo próprio ser humano. Então, a Igreja Católica está fazendo isso atualmente para poder puxar mais clientes, porque estão perdendo para porque a Igreja Católica está partindo mais para a parte científica
as religiões estão pegando os rituais da Igreja Católica e estão fazendo uso. Por isso que as instituições, outras instituições religiosas, os crentes e outros, têm tido uma clientela porque está sendo usado os mesmos mecanismos que a Igreja Católica usava no passado. Muito bem. Então, eu falei também que ia falar sobre os abusos das pessoas na infância. Como eu falei, coloquei hoje no Facebook que ia falar sobre o assunto, embora não está dando tempo, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a Igreja Católica, nós falamos que está acontecendo, que quem quiser saber mais, entra na internet, vai ler livro, vai fazer coisas, e você vai saber o que está se passando. Se desapega dessa coisa toda, não fica pegado. Eles não são representantes de Deus, coisa nenhuma. Eles não representam os verdadeiros ensinamentos de Cristo, tá? Os verdadeiros ensinamentos de Cristo estão aqui nas irradiações que nós fazemos aquilo que ele fazia há 2000 anos, inclusive outras vidas que o Cristo teve, tá? O Cristo foi a última vida, mas teve outras, que nós sabemos. Um dia, se a gente se encontrar, eu vou lhe dizer que quase as vidas que o Cristo já passou, tá bom? Muito bem. Então, sobre a pessoa que é abusada na infância, 10, 12, sei lá. Então ela cria um trauma. Teve esse caso aí que nós temos no Mato Grosso, que a pessoa matou, parece que 39 pessoas, você vai ver, tem muito mais. Agora, o que não pode, a lei, a justiça, os advogados idiotas que estão lá defendendo os camaradas, não, porque o cara não fez isso, não sabia o que estava fazendo para defender, para a canota, é conversa para boi dormir. O cara fez, é criminoso, acabou, não interessa ele é demente, que raio que ele é. Para ele chegar naquele estado, ele se associou aos espíritos do astral inferior e praticou os crimes contra a humanidade e contra outras pessoas. Então ele tem que ser tratado como criminoso. Não tem meio termo, não. Tudo bem, ele foi abusado na infância. E daí? Eu já tive tantas injustiças na minha vida, eu estou aqui. Estou aqui divulgando o espiritualismo. Se eu fosse me ligar nas injustiças que eu recebi na infância, na juventude, essa coisa toda, que eu sei muito bem o que passei, eu não estaria aqui. Então as pessoas escolhem seus próprios caminhos. Aí depois vem com a desculpa. Eu não sabia. Não, porque fizeram isso na infância, que fizeram lá. Na psicanálise nós sabemos como é que as coisas funcionam. Nós sabemos como se criou os gays, o homossexualismo, essa coisa toda. Nós sabemos tudo isso aí. Isso aí tudo é possível de ser curado desde que a pessoa quer. Tá? Mas nós não podemos ficar contra as pessoas porque tem determinado desvio de conduta. São nossos irmãos. Devemos amá-los como seres humanos, respeitá-los. Eles estão com a vida deles, acham que naquela forma eles estão certos. Como, mundialmente falando, não existe uma organização governamental para cuidar dessas pessoas, para eles andam mais fácil dizer, não, andou o terceiro sexo, o quarto sexo, o quinto sexo, então cada olho, cada lugar vai ter um sexo daqui a pouco. Tá? Porque as organizações científicas não têm um método para cuidar dessas pessoas. Então eles falam, não, deixa assim, tá bom, porque não sei o que tem, tanto que a própria Igreja Católica já está aceitando. Mas nós vamos trabalhar dentro do espiritualismo, nesse trabalho grandioso que já existe no planeta Terra, que eu estou divulgando pela internet. Nós vamos preparar as pessoas que vêm atualmente, os que vêm daqui para frente, com a limpeza psíquica, com preparo, para isso se tornar uma realidade que não... O ser humano vem como homem, tem que ser homem, vem como mulher, tem que ser mulher. Se tiver um defeito físico, nem com defeito físico vai ter, porque a partir do momento que a humanidade for esclarecida, for preparada, que ela não tiver problema na hora da fecundação, problemas físicos, que não tiver bêbado, drogado, é outro raio que parte, que toma remédio a vida inteira para não engravidar e outras coisas, a criança nasce normalmente, parte normal. Por que tem tanta cesariana? Porque o médico tem que passear, né? O médico também é farrista. Ele não tem mais aquele médico do passado. Ele quer ter os horários. Ele também merece ir para uma praia. Imagina ele estar na praia e tem que ir. Não, então ele marca a gravidez, já prepara a parturiente desde a primeira consulta. Não, porque você tem uma dificuldade aqui, lá, acolá. Então é melhor aconselhar fazer cesariana. Então já programa a raia, além de ganhar dinheiro, né? Além desse comodismo, tem um fato de ganhar dinheiro, né? Você tem que pagar. Gravidez não é doença, meus amigos. Gravidez é uma coisa natural. Tem tanta coisa, não é? Tem tanta coisa na vida que não é doença, que a pessoa entende como doença. Não é. Se a mente da gestante estiver preparada, orientada, de forma correta, ela tem um companheiro do lado que a ampare
normal, ela vai ter um parto normal. Então, eu não estou falando aleatoriamente. E já tem muitos conhecimentos, muitas pessoas que engravidaram com 40 anos, 41, 42, 43, tiveram parto normal. Quando foram no médico, olha, isso é uma gravidez de risco, seria bom... A pessoa falou, eu vou ter o filho naturalmente, não vai ter operação nenhuma, não vai ter cesariana, coisa nenhuma. Então, a gestante se preparou mentalmente e nasceu a criança normalmente, sem problema nenhum. Se você começar a colocar tranca no meio do caminho, as pessoas vão ter uma série de problemas, aí vai cesariana, a criança nasce com problema, e tal. Então, é preciso mudar os conceitos, os pensamentos, essa coisa toda. Muito bem, meus amigos. Então, nós falamos um pouco de cada coisa aqui. Vamos entrar para a limpeza psíquica. E vamos trabalhando para que um dia essa humanidade seja realmente espiritualizada, deixe de fazer tanta tolice, porque cada tolice que o ser humano faz é um sofrimento que está preparando para ele próprio. Então, não viemos aqui no planeta Terra para ficar sofrendo. Tem gente que fala, não, eu estou sofrendo, estou pagando dívida. Não está. A dívida se paga com ação e reação. Agora, tem sofrimento inútil. Você está usando de forma errada o livre-arbítrio, então você sofre inutilmente. Não pode aceitar nada. Não, eu aceito isso porque eu estou pagando. Não está pagando nada. Você mata alguém, faz prejuízo, vai para o penitenciário, fica lá 20, 30 anos, não pagou crime nenhum. Espiritualmente o crime se mantém intacto. Então você teve um sofrimento inútil, uma perda de tempo desnecessária. Eu vou fazer essas radiações, e diariamente vocês fazem essas radiações, que vocês vão melhorar as coisas. Tenham assistência do astral superior. Aí vocês vão conseguir o resto. Cada um faz sua faculdade, estuda o que quiser, vai ao trabalho dele, mas façam a limpeza psíquica. Se desligue dessas correntes negativas do astral inferior, dos espíritos imundos da atmosfera da Terra, para vocês poderem ter paz, tranquilidade, progresso, evolução espiritual, que é o mais importante. É isso que nós viemos buscar aqui. Tá bom, meus amigos? E olhe sempre o semelhante como irmão em essência. Você, como homem, em vez de usar a mulher como tem sido feito, olhe para ela como sua irmã. Defende ela. Precisa consegue ser frágil, porque na realidade não é frágil, ele é muito mais forte do que nós. De qualquer forma, nós não podemos fazer vício sobre tudo. Então, com a limpeza psíquica, a pessoa vai se afastando de tudo esse negativismo e vai se construindo um novo mundo. Um mundo de fraternidade e de espiritualidade. Então vamos fazer as radiações. Na próxima quinta-feira vai ser no mesmo horário. Agora, a partir da semana que vem, vai ser às 20 horas. Já vou postar isso no Facebook depois, vou terminar. Nós vamos fazer às 20 horas, que é um horário mais apropriado para mais pessoas poderem assistir esse bate-papo gostoso com assistência do astral superior. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. É pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.